no caminho, ajuda a caminhar. Oração, comunhão, alegria, palavra que ensina a amar. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. Escola dominical, na vida é presente, é tradição, compromisso, é alegria da gente. É tradição, compromisso, é alegria da gente. Não perca a hora, vamos embora. Jesus quer transformar nossa história. Não perca a hora, venha-se embora. Jesus quer transformar sua história. Fé no caminho, serviço e missão. Quero aprender com seus passos, ser sal, ser luz no mundão. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. É Deus sempre conosco, de dia e de noite, disposto a andar. Escola dominical, na vida é presente, é tradição, compromisso, é alegria da gente. É tradição, compromisso, é alegria da gente. Não perca a hora, venha-se embora. Jesus quer transformar nossa história. Não perca a hora, venha-se embora. Jesus quer transformar sua história. Não perca a hora, venha-se embora. Jesus quer transformar nossa história. Alô, povo amado e querido, graça e paz na parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos juntos mais uma vez, somos a Igreja Metodista em Copacabana, na Décio Vilares, número 36, no bairro Peixoto. Estamos juntos hoje para estudarmos a palavra. Eu quero compartilhar com você alguns textos da palavra do Senhor. Quero falar um pouco hoje sobre fé, esperança e amor. E é lógico que você sabe que a gente vai passar por alguns textos bíblicos, a gente vai fazer alguns comentários a respeito de alguns textos bíblicos, e aí eu destaquei 2 Crônicas no capítulo de número 7, eu destaquei 1 Coríntios no capítulo de número 13, eu destaquei Colossenses no capítulo de número 2. Na verdade, esse tema surgiu até mesmo depois de lermos um artigo no Expositor Cristão que tratava desse tema, mas a gente então se sentiu incomodado para que a gente pudesse aprofundar um pouquinho mais nesse dia de escola dominical. Então eu quero, antes de mais nada, orarmos antes de abrirmos a palavra, orarmos antes de qualquer outra coisa, buscarmos a presença do Senhor. Quero convidar você a fechar os seus olhos, nós vamos orar, clamando ao Todo-Poderoso. Aleluia. Deus Todo-Poderoso, na Tua presença nós estamos, nesse dia que Tu nos dá, nesse dia que Tu nos proporciona estarmos juntos de Ti, para estudarmos acerca da Tua palavra. Dê-nos mentes e corações sensíveis a ouvir aquilo que Tu tens para falar conosco. Fala aos nossos corações, ó Deus querido, de tal maneira que esse momento possa ser um momento muito precioso, onde vamos ouvir a Tua palavra, onde vamos compartilhar a Tua palavra. Tu nos dê graça, nos dê força, nos dê unção e entendimento para que possamos entender aquilo que Tu tens para falar ao nosso coração. Quero pedir a Tua bênção em favor da Igreja Metodista de Copacabana. Quero pedir a Tua bênção em favor de todos os alunos da nossa Escola Bíblica Dominical. Quero pedir a Tua bênção em favor da nossa coordenadora de ensino, a irmã Marilane, que, ó Deus, a Tua graça permaneça renovada sobre ela. No nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Amém? Bom, queridos e queridas, eu comecei a pensar um pouquinho, antes da gente entrar no texto bíblico, tentando dar uma definição para essas questões. Fé,
esperança e amor. E eu corri um pouquinho nos dicionários e a gente pôde ver algumas coisas. Por exemplo, fé. Fé é um substantivo comum de convicção intensa e persistente em algo abstrato que para a pessoa que acredita se torna verdade, ou seja, uma crença. É a maneira através da qual é uma maneira pela qual são organizadas as crenças religiosas. É um excesso de confiança depositado em, ou seja, é um crédito. Essa foi a definição que nós encontramos no dicionário para fé. Esperança. Esperança, encontrei lá que é um sentimento que vem... É um sentimento de quem vê possibilidade, a realização, e também é aquilo que nós tanto desejamos. É um sentimento que vê como possível a realização daquilo que nós desejamos. É uma confiança em alguma coisa boa. Essa foi a definição que eu encontrei para esperança. Amor. A definição que temos no dicionário é afeição forte por outra pessoa, atração forte, é um substantivo masculino que exerce responsabilidade e vem também de confiança. Então foram algumas das definições que a gente encontrou. Agora eu quero compartilhar com você os textos bíblicos. Quero convidar você lá em 2 Crônicas, no capítulo de número 7, do versículo 11. 2 Crônicas, no capítulo de número 7, versículo 11, diz assim: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa prosperamente efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e disse: Ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar para que seja casa de sacrifício. E se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei essa casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres tudo quanto te ordenei, e guardares os meus mandamentos, os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine a Israel. Então, queridos e queridas, a gente vê aí, nesse texto, alguns fundamentos importantíssimos, alguns segredos importantíssimos para que possamos ser vitoriosos e vitoriosas. E aí eu preciso destacar para você o versículo 14, que ele fala realmente de se humilhar para que Deus possa fazer uma obra na minha vida, na tua vida. Nós precisamos nos humilhar, ou seja, sair da nossa soberba. Segunda coisa que eu noto nesse texto, além de se humilhar, orar, buscar o Senhor, botar a boca no pó, né? O segredo da vida do cristão, o segredo da mulher de Deus, a Bíblia nos ensina que é oração. E segundo, o terceiro que eu quero destacar também é buscar a face do Senhor. Buscar a face do Senhor é um pouco mais profundo, do que simplesmente orar. É o mergulhar na presença do Deus Todo-Poderoso, né? É crer num Deus que pode todas as coisas, buscar intensamente a sua face, é insistir um pouco mais no Deus Todo-Poderoso. E o quarto, eu preciso me converter dos meus maus caminhos, clamar ao Senhor, converter dos maus caminhos, e realmente são questões importantíssimas para que a gente possa saber um pouco mais sobre fé, esperança e amor, para que a gente possa crescer em direção ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que a gente possa realmente se aprofundar um pouco mais na palavra do Deus Todo-Poderoso. A gente não pode abrir mão desses princípios bíblicos que são básicos
para a minha vida, para a tua vida. O terceiro texto está lá em Colossenses, no capítulo de número 3. Colossenses, no capítulo de número 3, eu vou ler alguns versículos. Deixa eu ver aqui se eu vou pegar. Se eu vou pegar aqui o 3 ou se eu vou pegar o 2. Deixa eu só ver. Na verdade, eu quero fazer uma citação ao versículo de número 2 e depois, então, a gente ler alguns trechos do capítulo 3, tá bom? Olha só, Colossenses 2, versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, que não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra todos nós e que constava nas ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-a na cruz, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aí o capítulo 3 começa dizendo assim, olha, portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não das que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Porquanto Cristo, que é a vossa vida, se manifestou, então vós também sereis manifestados com eles em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Por essas coisas que vos vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andávamos vós também no outro tempo, quando vivias nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns pelos outros, uma vez que vos despistes dos velhos homens com seus efeitos e vos circuncidaste do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que vos criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em vós. Amém? A gente está tendo aqui algumas interferências de barulho, mas é assim mesmo, gente, tá? Deixa eu só fazer alguns destaques. Esse texto fala um pouquinho sobre a plenitude, o texto fala sobre a divindade, o texto faz várias referências as quais nós devemos aprender e colocar em prática no nosso viver diário. O texto realmente traz para nós exortação quanto ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quanto à nossa salvação. E aí eu volto a afirmar para você que salvação é individual, né? Então a gente precisa ter esses cuidados, a gente precisa realmente atentar para essas advertências que o texto traz para nós. A plenitude dessa divindade é que vai revelar quem verdadeiramente nós somos. E Jesus Cristo precisa realmente ser essa plenitude na minha vida, na tua vida. Jesus Cristo precisa ser essa essência na minha vida, na tua vida. Jesus Cristo, realmente, como diz a canção, Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para viver,
outra razão nós não temos realmente para poder estar aqui nesse mundo. E finalizando, quero trazer para você 1 Coríntios no capítulo de número 13. É um texto muito, muito conhecido, mas ele fala muito conosco também nesse dia. Paulo começa dizendo assim: olha, eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo elevado. E ainda que eu fale a língua dos homens e dos homens, se não tiver amor, serei como o bronze que sou, como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a justiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como um espelho, obscuramente, então veremos face a face. Conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Destes três, porém, o maior destes é o amor. Queridos, é realmente um texto muito precioso, é um texto que realmente todos nós conhecemos, mas ele pega principalmente alguns aspectos maiores da virtude do cristianismo, alguns aspectos maiores da nossa fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, algumas questões que são fundamentais, que eu denomino hoje como âncoras permanentes da fé do homem de Deus, da mulher de Deus, né? Que é a esperança, o amor e a fé. São âncoras as quais nós devemos nos apoiar. Eu até ousaria dizer para você que não existe cristianismo sem essa âncora. Eu até diria para você que não existe cristianismo sem esses fundamentos. E então esses textos eles falam muito profundamente aos nossos corações. Então, estava pensando um pouco nesses dias que a gente está aí se preparando. A gente está vivendo uma pandemia. Paralelo a isso, a gente está vivendo também um momento já que a política, de alguma forma, afeta e muito a questão da pandemia, porque a gente percebe que o combate à pandemia ela passa a ser uma questão extremamente política, porque às vezes eu não concordo muito com o discurso de determinado candidato. Às vezes uma postagem que é colocada nas redes sociais, que é divergente daquela minha linha de pensamento, às vezes é o suficiente para que eu possa realmente entrar deflagrando um discurso de ódio, muitas das vezes, na grande maioria das vezes, contradizente aos ensinamentos, aos princípios bíblicos. Aos princípios bíblicos que Deus nos ensina. E a gente muitas das vezes esquece desses fundamentos, a gente esquece desses mandamentos. A palavra do Senhor nos ensina, olha, ame ao teu próximo como a ti mesmo. E aí, a gente resolveu recorrer aos biblicistas, né? Que chamam de triplé da teologia de Paulo, essas questões da fé, a esperança e o amor. O fato é que a teologia de Paulo precisa ser colocada em prática mais do que nunca no nosso viver diário, no nosso dia atual, quer seja na igreja, quer seja realmente nas redes sociais, nas nossas redes sociais. Algumas pessoas de vez em quando me questionam, mas pastor, né? Facebook, as outras redes sociais não são igreja.
Eu sempre tenho a resposta, mas você é. Somos a igreja de Cristo. Então, a igreja do Senhor precisa cumprir o seu papel, você como igreja do Senhor, e cumprir realmente esse fundamento que é realmente a minha ação missionária. Nós somos missionários, queridos e queridas. Estamos aqui com um propósito, estamos aqui, a nossa vida aqui na Terra ela é passageira e nós temos uma missão. E aí, eu gosto muito de pensar no pensamento da bispa Ideilde Brito Torres, que ela nos faz lembrar que a igreja precisa realmente criticar, lutar, posicionar-se diante das ações, mas não de pessoas nem de partido. Mas a igreja precisa partir de princípios bíblicos. A gente lembra a função profética no Antigo Testamento, e onde os profetas não se colocavam do lado do povo. O profeta não se colocava ao lado do rei. O profeta se colocava diante de Deus. Então, a gente está se preparando para um período eleitoral onde a gente se vê realmente muitas oposições. Há muitos candidatos que fazem campanhas desonestas, há internautas que realmente assumem um partido defendendo o seu candidato com unhas e dentes. Há muita gente que esquece que é cristão e no instante ele começa a confrontar, até mesmo ofender quem pensa de forma diferente dele, quem pensa politicamente diferente dele. Então, basta simplesmente uma postagem na rede social para instaurar o caos, para instaurar realmente essa discussão de iniciativas acaloradas e até mesmo ofensivas. Então, queridos e queridas, a gente precisa realmente voltar à prática do primeiro amor. Então a gente precisa realmente ter cuidado para que a gente possa lidar com as pessoas que pensam diferente de nós. Porque a gente não pode deixar que essa questão afete, né? A gente não pode deixar que essa questão afete o nosso clamor maior, que é o amor pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse amor contundente que vibra no meu coração, que vibra no teu coração, que é o amor ao nosso próximo. Então, quando você não souber o que dizer, né, cale-se. Por favor, não seja intolerante, não seja desrespeitoso, desrespeitosa, mas, procure sempre ser acolhedor, acolhedora, inclusivo, para que a gente possa conseguir viver. Eu sei que não é fácil a gente viver em comunidade, mas eu sei também que como pastor a gente tem realmente esse desafio de manter a unidade da igreja, manter o povo coeso. Manter o povo coeso. Então, eu quero fazer esse apelo para você nesse dia e por isso eu quero invocar para que você realmente exerça a prática do amor incondicionalmente. Mas fulano não merece. E daí, querido e querida? Eu também não mereço. Você também não merece. Mas independente disso, Ele nos amou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quero falar sobre outro fundamento que é a fé. São 2 letras apenas, mas que tem um significado profundo, tem um significado intenso. Paulo, quando ele escreve aos Hebreus, lá no capítulo de número 11, no versículo 1, ele diz, olha, a fé é o fundamento das coisas que se esperam, é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, Paulo realmente nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia recomenda, queridos e queridas, que nós temos que orar por aqueles que exercem autoridade. Isso é bíblico, não se esqueça disso. E aí isso inclui autoridade ministerial,
isso inclui autoridade eclesiástica, isso inclui autoridade política, isso inclui todas as autoridades que são constituídas por mim. Então, meu papel, teu papel, nosso papel é realmente orar pela nossa liderança, orar pelos nossos líderes. E muitas das vezes nós simplesmente assumimos uma postura de críticos, né? Vamos ser sinceros, de críticos e de críticas, não oramos, criticamos, né? Criticamos e esquecemos daquilo que Deus tem determinado para nós. Realmente na Bíblia existem muitos exemplos de fé. Na própria carta aos Hebreus, há o texto da galeria dos heróis da fé. Ter fé em Deus significa confiar nele, confiar plenamente nele, acreditar que Deus pode fazer, me incluir, acreditar nos seus ensinamentos e depositar nele a minha confiança total. E aí, o Salmo de número 20, no versículo 7, diz assim, olha, uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós fazemos menção ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a igreja, queridos e queridas, tem um papel fundamental na nossa sociedade. A igreja, realmente, ela não se deu conta da grande força lógica que o Evangelho traz sobre a nossa vida. Então, eu acredito que se a igreja, em vez de se começar a se envolver em picuinhas, começar a se envolver em questões pessoais e se envolver no seu verdadeiro papel profético, ela é capaz de transformar o mundo. Ela é capaz de gerar políticas públicas em direção ao reino de Deus. Ela é capaz de realmente de cumprir um papel de destaque na nossa sociedade. Então, a gente precisa realmente ter essa convicção. A gente precisa ter sempre essa certeza que nós fomos plantados aqui, fomos plantados pelo Senhor e precisamos trazer paz, precisamos trazer esperança, precisamos trazer realmente um momento de refrigério neste momento de caos na nossa sociedade. A sociedade passa por momentos de caos. Quero falar sobre esperança também. Esperança. O profeta Jeremias já alertou no livro de Jeremias, no livro de Lamentação, no capítulo 3, no versículo 39. Coloque a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Então, nesse tempo em que a gente percebe, por exemplo, que o mundo está passando por uma crise, a gente está procurando uma estabilização do nosso país. Está difícil porque a gente não tem previsão quando vai acabar essa pandemia, que tem afetado, tem gerado grandes caos, tem gerado instabilidade, tem gerado desemprego, tem gerado fechamento de muito comércio, né? Tem levado muita gente à falência. Então, nesse tempo de economia, a gente precisa de uma segurança, a gente precisa de uma estabilidade. Então, a gente precisa crer num Deus que está no controle de todas as coisas e que nele a gente consegue encontrar o suporte para as nossas vidas. A palavra do Senhor diz, olha, para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tens palavra de vida eterna. Então, fé em Deus é o que é importante para a nossa caminhada, para nossa segurança de que realmente a gente vai viver dias melhores. Quando a nossa economia conseguir se estabilizar, quando a economia mundial conseguir se estabilizar, né? Porque enquanto isso não acontecer, não vai haver emprego, não vai haver realmente esperança de dias melhores. A igreja precisa se mobilizar e a igreja precisa principalmente honrar os seus. E para isso, queridos e queridas, não há outro caminho. Com toda a crise, com todo o desemprego, com todas as coisas ruins que a gente enfrenta, a gente precisa continuar exercendo
a nossa fé, nosso compromisso com os nossos dízimos e oferta, né? A gente precisa voltar a contribuir com alegria e não deixar de cumprir os votos que fizemos com o Senhor. Finalmente, falando sobre amor, quando Paulo, ou um dos seus discípulos, escreve aos Colossenses, ele estava preso. E essa carta é bastante parecida com a epístola aos Efésios, quando Paulo começa a exortar os cristãos que eles deveriam exercer, abraçar, né, os fundamentos da fé cristã. O objetivo da carta aos Colossenses era refutar, combater acerca da heresia, a falta de fé que muitas das vezes ela toma conta do nosso coração. E a gente só pode combater isso com o nome de Jesus. A gente só pode combater isso com a unidade da igreja. A gente só pode combater isso realmente baseado na Bíblia, que é a palavra do Senhor Jesus. A gente só pode combater isso voltando ao primeiro amor, voltando às origens, às práticas cristãs, para que realmente a igreja possa servir para esse resgate de valores morais, éticos, principalmente que eu e você vivamos uma vida de testemunho, uma vida de prática, né? tirando do nosso meio mentiras, tirando do nosso meio vãs acusações, me portando de maneira decente nas redes sociais, porque misericórdia, gente. Às vezes eu me envergonho às vezes de ver alguns comentários nas redes sociais. Misericórdia. Porque a gente esquece que é cristão, a gente esquece que a nossa vida tem que ser um testemunho, uma vida de testemunho, e aí, em vez de somar, a gente só diminui. E a palavra do Senhor é clara, diz, olha, quem comigo não soma, né? Esse aí está pronto para ser lançado ao fogo. Então, quero chamar a tua atenção hoje, para que a gente possa elevar o nosso amor, a nossa confiança, né? Também a nossa tolerância. Estamos vivendo uma geração tão intolerante. Isso tem se refletido no rebanho de Deus. Tem se refletido no cuidado no rebanho do Senhor. Temos sido intolerantes. Então, essas três virtudes não podem ficar guardadas no nosso coração. Essas três virtudes não podem ficar somente registradas na Bíblia, mas elas têm que fazer parte do nosso viver diário. Paulo ainda destaca, né? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de termos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. A palavra do Senhor nos exorta sobre isso. Revestir-nos do novo. E quando somos revestidos, somos eleitos de Deus, nós somos cobertos pela graça, pela misericórdia, pela bondade, pela longanimidade, pela mansidão do Senhor, porque somos cheios da presença de Deus. E aí é sempre bom a gente lembrar, a Bíblia fala assim, olha, a boca fala daquilo que o coração está cheio. O que você tem falado, meu amado? O que você tem falado, minha amada? O que tem saído da tua boca? Sabe? A gente precisa veementemente expandir esse Espírito Santo de Deus que existe em nós. E para isso, só revestidos como eleitos, como eleitas, como escolhidas do Senhor, porque ele diz, olha, eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Então, esse revestimento é fundamental na minha vida, na tua vida. Esse revestimento é fundamental no pleito eleitoral também, que a gente está se preparando para viver. Então, queridos, a gente precisa realmente atentar para essas virtudes recomendadas. Né? Sustentai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente uns aos outros, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Por último,
texto fala sobre amor. Paulo não teve medo de recomendar a virtude na igreja de Colossenses. A gente percebe que ele amava muito aquela comunidade. Mesmo quando a gente começa a ler, a gente percebe esse amor. E por isso ele exortava em alguns vícios que precisam ser realmente abandonados na nossa natureza terrestre, né? Que é a impureza, que é a mentira, tantas outras coisas. E ele termina dizendo, olha, suportai-vos uns aos outros em amor. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, o amor é a base de todas as coisas. O amor é o vínculo de todas as coisas. É o vínculo da perfeição. O amor é a base de tudo. O amor é a base da igreja. O amor é a base da família. O amor é a base da amizade. O amor é a base dos relacionamentos. E por isso que Paulo diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, que o amor é maior do que todos os dons. Então, que a paz de Cristo, o amor de Cristo, inunde a tua vida, inunde o teu coração, e que essa palavra tenha gerado em você, tenha provocado em você realmente um ardor, um incômodo tão grande, que possamos nos reposicionarmos diante do Senhor. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te fortaleça. Quero orar. Obrigado, Senhor. E eu quero pedir que tu nos capacite para que possamos viver Cristo de maneira integral na nossa vida. Que a minha vida, que a nossa vida seja uma vida de modelo, seja uma vida de exemplo, seja uma vida exemplar, para que todos possam ver quão grande é o meu Deus e que possamos nos sentir incomodados pelo Deus Todo-Poderoso. Eu oro, eu agradeço, eu abençoo em nome de Jesus. Amém. 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 Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado na presença do Todo-Poderoso. Um abraço.